Sejam bem-vindos, futuros comissários de voo. Já se perguntaram por que é tão importante para a tripulação saber a previsão do tempo, antes e durante o voo? O que a turbulência tem a ver com isso? A resposta está na meteorologia aeronáutica. Nesse primeiro vídeo da nossa playlist, você vai descobrir como o estudo das condições de tempo são essenciais para garantir um voo seguro, econômico e eficiente. Vamos mergulhar nos conceitos básicos e entender como essa ciência influencia cada aspecto da sua futura rotina a bordo. Sou o instrutor Marcos Batista. Vamos lá então iniciar nossa primeira videoaula. Nós vamos tratar aqui da introdução à meteorologia. Nós vamos falar das definições e vamos falar das fases da meteorologia. Quando nós falamos de meteorologia, nós vamos definir a palavra meteorologia. Eu lembro a vocês que é uma palavrinha composta por dois radicais. O radical meteoro e o radical logia, certo? Então, meteoro quer dizer fenômenos lógico, atmosféricos, e logia quer dizer estudo. Sendo assim, podemos definir então meteorologia como sendo a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera, tá? Então é importante que nós tenhamos, inicialmente, o conceito na palavra meteorologia. Então, todos aqueles fenômenos que ocorrem na atmosfera serão estudados pela meteorologia. Agora, a utilidade. Para que serve a meteorologia? Para diversos segmentos. Podemos citar aqui, além, lógico, da aviação, usinas hidrelétricas, agricultura, comércio, indústria. São diversos segmentos, aí a gente poderia acrescentar outros vários segmentos que demandam informações meteorológicas, tá? Divisão. Como é que divide a meteorologia aeronáutica? A meteorologia aeronáutica é dividida em duas partes. Meteorologia pura, voltada para a pesquisa, podemos citar dentro da meteorologia diversos ramos que demandam pesquisas, demandam estudos. Por exemplo, climatologia, sinótica, dinâmica, são segmentos dentro da área de meteorologia que fazem estudos, tá? E a gente pode analisar rapidamente climatologia, Logia nós já sabemos, logia quer dizer estudos. Estudo do quê? Estudo do clima. E como é que nós estudamos o clima? Exatamente através de coleta de dados meteorológicos. Por exemplo, na estação meteorológica, que é voltada para a aviação, nós fazemos observações meteorológicas de hora em hora, exatamente para atualizar essas informações meteorológicas para o piloto. Quais são as condições que estão ocorrendo no momento para pousos e decolagens. Então a climatologia ela faz a coleta desses dados e a partir da análise desses dados, por exemplo, temperatura, pressão, umidade, vento, todos esses dados que são catalogados vão ser posteriormente analisados e a partir daí nós começamos a ter uma percepção melhor das condições de tempo de uma determinada localidade. Tá? Então, exatamente esse estudo da climatologia é um estudo muito importante para nós entendermos as condições de tempo de uma localidade. Fenômenos sinóticos são aqueles que ocorrem mais ou menos numa certa região ou ainda numa certa determinada época do ano. Então, por exemplo, eu tenho uma região que venta bastante, ou seja, eu tenho um vento constante naquela região devido ali à sua posição geográfica. Então essa é uma condição sinótica, tá? Porque os fenômenos são mais ou menos constantes naquela região,
certo? Assim como, por exemplo, nós podemos entender qual é o mês mais seco do ano, né? Quando a gente fala de Brasil, especialmente no interior do Brasil, o mês mais seco é o mês de agosto. É o mês que geralmente chove menos no interior do Brasil, tá? Eu estou falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui o mês mais seco é o mês de agosto, tá? Bom, então essa é uma condição sinótica. Nós esperamos poucas chuvas no mês de agosto. Não quer dizer que nunca vai chover no mês de agosto. Sim, nós vamos ter chuvas em agosto. Porém, um número muito, muito pequeno. Por quê? Nós temos essa condição sinótica, ok? Agora, fenômenos dinâmicos, né? Dinâmico tem a ver com deslocamento, com movimentação. E aí nós podemos citar, né, aqui, por exemplo, uma frente fria. A passagem de uma frente fria, ela é um fenômeno dinâmico. Por quê? Uma frente fria nada mais é do que o deslocamento de uma massa de ar frio que avança sobre áreas de ar mais quente, ok? Então, a frente fria é o deslocamento, então, de massa de ar frio. Como eu tenho deslocamento, como eu tenho movimentação, eu tenho aqui, portanto, um fenômeno dinâmico, tá? Agora, meteorologia aplicada é aquela voltada para uma atividade humana qualquer. Por exemplo, meteorologia aeronáutica. Eu tenho lá meteorologia agrícola. Eu teria, por exemplo, meteorologia marítima, meteorologia espacial. Como vocês estão percebendo, existem então diversos tipos de meteorologia voltados para cada segmento. E aí você vai perguntar, mas por que disso? Veja só, eu tenho, por exemplo, parâmetros que são muito importantes para uma atividade humana, por exemplo, a aviação, que podem não ser importantes ou significativos para outras atividades humanas. Por exemplo, na aviação, nós utilizamos um dado muito importante que seria a altura da base da nuvem. Tá? Isso interfere fortemente na nossa segurança de voo, especialmente para pousos e decolagens. Ok? Agora, será que esse dado específico, a altura da base da nuvem, ela é relevante, ela é importante, por exemplo, para o agricultor? Eu creio que não. O que o agricultor quer saber é se vai chover, quando vai chover, aí sim eu tenho, né, uma condição ideal para o agricultor, correto? Então, dado específico, a altura da nuvem não muda em nada, né, digamos assim, as necessidades do agricultor. E assim por diante, eu posso ter outros vários elementos, né, que são analisados numa atividade, como por exemplo a agricultura, que também não são relativos à aviação, e aí por diante, ok? Bom, então nós vemos então, meteorologia se divide em duas partes: pura, pesquisa, ou aplicada, que é voltada para uma atividade humana, tá? Vamos lá. Então a meteorologia aeronáutica, ela é dividida, melhor, ela é fincada, digamos assim, em dois pilares. Quais são esses dois pilares? Economia e segurança de voo. Vamos imaginar que eu vou decolar na minha localidade, eu tenho uma aeronave de pequeno porte, e eu vou olhar para o céu da minha localidade, céu azul, tempo bom, e eu fiz lá o meu plano de voo para uma localidade B, mas como eu estava muito apressado, eu estava muito no famoso corre-corre, eu nem deu tempo de olhar a meteorologia aeronáutica, tá? A meteorologia naquele dia. Então digamos que eu decolei, certo? E logo após a decolagem, eu fui, né, em direção lá em rumo, na proa da minha localidade de destino. Durante o meu voo em rota, eu fui percebendo que as condições foram mudando, ao ponto de que, quando eu cheguei, sobrevoar a região da localidade de destino,
as condições de tempo eram muito adversas. Mas, como eu sou um piloto de muitas horas de voo, um piloto experiente, o que eu vou dizer? Eu vou, digamos, procurar ali uma janela. O que seria uma janela? Um buraco entre as nuvens, correto? E aí, uma vez procurando esse tal buraco entre as nuvens, eu poderia de repente baixar demais a minha aeronave e de repente colidir com um fio de alta tensão. Ou ainda, um outro obstáculo qualquer, poderia ser uma montanha, poderia ser até mesmo um prédio, ou algum outro obstáculo ali que estivesse próximo ou nas proximidades da pista, tá? Então, devido às condições adversas e de repente a minha aeronave não ter condições para pouso, devido às condições de tempo estarem muito adversas. Então, nesse meu exemplo, sem você perceber, eu feri os dois pilares da meteorologia. E quais são esses dois pilares? Veja só, economia. Então, se antes da decolagem eu já tivesse consultado a meteorologia e verificado que as condições de tempo da minha localidade de destino estavam abaixo dos mínimos meteorológicos, ou seja, em condições muito ruins para pouso nessa localidade, o mínimo, se eu iria ter aqui uma economia de combustível, tá? Segundo ponto, nessa minha tentativa de achar lá o tal buraco na janela, eu estaria afetando a minha segurança de voo, porque eu poderia sofrer um acidente devido às condições adversas de tempo, tá? Então, nesse meu exemplo, onde eu decolei sem observar a meteorologia, eu estaria afetando, os dois pilares da meteorologia. Tranquilos? Bom, pergunta de prova da ANAC. Quais são as fases da meteorologia aeronáutica? São 5 fases. E quais são elas? Observação, divulgação, coleta, análise e exposição. Então nós temos aqui 5 fases. Vamos falar, lógico, de cada uma dessas fases, o que ocorre em cada uma dessas fases, como nós trabalhamos em cada uma dessas fases da meteorologia aeronáutica, tá? Então, a primeira fase é a fase de observação. O que nós fazemos na fase inicial, na fase de observação? É a fase onde nós vamos fazer a verificação visual e ou instrumental das condições de tempo, tá? Então, eu vou olhar, primeiramente, vou fazer uma verificação visual, ou seja, vou sair lá fora e vou olhar as condições, se o tempo está bom, se está chovendo, como é que estão as condições, como é que estão as nuvens, se a visibilidade está boa, certo? Essa é uma verificação visual, correto? Porém, eu tenho que fazer também a verificação instrumental, ou seja, coletar os dados dos instrumentos meteorológicos, como por exemplo, temperatura, pressão, umidade, vento. São algumas das informações meteorológicas que são coletadas de hora em hora para nossa observação inicial, tá? Que essa observação inicial ela é importante porque nós vamos codificar um código chamado código METAR. O código METAR ele é utilizado exatamente para informar ao piloto das condições de tempo. Todos nós já pegamos um voo e de repente lá durante o voo o piloto pega lá o microfone lá e fala com os passageiros, não é isso? E lá ele fala, por exemplo, o destino, a temperatura é de 25 graus, o tempo é bom, não é isso? Nós vamos pousar lá em daqui 10 minutos, ok? Então, como é que o piloto sabe disso? Exatamente através da consulta de um código chamado código METAR. Então esse código METAR ele é confeccionado a cada 1 hora, certo? Então a cada 1 hora a gente faz uma atualização das condições de tempo da localidade, correto?
e a partir daí isso é repassado, né, via internet, e aí o piloto acessa essas informações, ok? Bom, essa é a fase 1, então a fase de observação. Observe o seguinte, nós temos nas estações meteorológicas dois computadores que vocês estão vendo aí, né? Essa foto é uma foto bem antiga, né? Mas ela ainda hoje, lógico, a gente pode retratar, né? Mais ou menos o que acontece numa estação meteorológica. Então nós temos aí, veja só, um computador, né? Um computador que está, digamos aqui, à direita, exato? Esse computador à direita, ele vai determinar, por exemplo, os dados meteorológicos. Hoje em dia, os instrumentos estão todos lá na pista, e a estação meteorológica ela fica onde? Geralmente junto com a torre de controle, tá? Então, por exemplo, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos no andar de cima da torre de controle os controladores de voo, e no andar de baixo também, onde o observador meteorológico verifica todas as condições e codifica então o famoso código METAR. Então, tudo aquilo que é observado nessa primeira tela aqui do primeiro computador, ele vai ser na sequência divulgado, que seria a segunda fase da meteorologia, no outro computador, exatamente, né, para indicar todas as informações meteorológicas, tá? Bom, segunda fase, fase de divulgação. O que eu faço na fase de divulgação? É a fase onde eu vou transmitir as informações meteorológicas coletadas. Tudo aquilo que é observado será, na sequência, divulgado, correto? Tudo que é observado será divulgado, correto? Então, essas informações, elas serão repassadas hoje em dia, lógico, via internet, e aí, lógico, avançando, né? Repassando, melhor dizendo, essas informações para um centro, tá? Melhor, para um banco. Como é que chama o banco? Banco de coleta, ou ainda, né, um banco de recepção de dados de informações meteorológicas, chamado de Banco OPMET. O Banco OPMET, ele é um banco que recebe as informações de todas as estações meteorológicas do Brasil e também da América Latina. Então, os países, as estações, né, da América do Sul remetem informações para Brasília, tá? Então é feita então uma coleta lá em Brasília, existe lá um servidor, que é um computador lá gigantesco, que vai guardar essas informações. São informações, lógico, importantíssimas, mas ao mesmo tempo ela vai também disponibilizar no site todas essas informações para, digamos assim, consulta no caso aí dos usuários. Tranquilos? Então, fase inicial, fase de observação, eu observei, eu vou, fase 2, divulgar, correto? Vou divulgar, na verdade eu vou transmitir essas informações. Na fase 3 é a fase de coleta, onde eu tenho o banco de dados que vai guardar, vai receber e vai guardar essas informações. Fase 4, o que nós vamos ter? É a fase de análise. Observe o seguinte, na fase de observação, fase 1, eu tenho lá estação meteorológica. A estação meteorológica ela está localizada nas diversas localidades Brasil afora, ou se vocês quiserem, mundo afora, tá? Então, eu tô em Campo Grande, então aqui em Campo Grande vai ter uma estação meteorológica, lá em São Paulo vai ter outra estação meteorológica, lá no Rio de Janeiro vai ter outra estação meteorológica. Cada uma dessas localidades vai ter lá a sua própria estação meteorológica, onde ela vai estar observando as condições de tempos locais, correto? Agora, na fase 4, fase de análise, eu estou num outro lugar agora, eu estou num centro meteorológico. O que o centro meteorológico faz? Ele vai fazer um estudo, análise, as interpretações das observações. Tudo aquilo que foi observado lá na fase 1, agora vai estar numa outra fase, onde nós vamos fazer o estudo, né, das condições de tempo. É aqui que nós
elaboramos o nosso produto final da meteorologia. E qual que é o produto final da meteorologia? Quando a gente fala em meteorologia, exatamente a previsão do tempo. Então a previsão do tempo, ela sai exatamente da fase 4, que é a fase de análise, para a fase 5, que é a fase de exposição. Na fase 5 é quando nós entregamos o produto final da meteorologia, que são, na verdade, a previsão do tempo. Na aviação, essa previsão ela pode ser de forma verbal, onde tem lá um previsor, né, orientando ali todos os pilotos. Ela pode ser na forma de cartas ou ainda na forma de códigos meteorológicos, tá? Então existem códigos que vão indicar para o piloto também a previsão do tempo. Então existe um código que indica a observação e existe o outro código que vai indicar para a gente a previsão de tempo. Então são códigos diferentes com funções, digamos assim, também diferentes, tá? Bom, com isso nós finalizamos o primeiro capítulo, o capítulo de Introdução à Meteorologia. Espero que vocês tenham gostado e aí nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo, vamos para fora da Terra e explorar um dos temas mais fascinantes: a localização e os movimentos da Terra no Sistema Solar e como eles afetam o clima. Fique ligado para não perder!